Você sente medo? Medo do que você sente? Você tem clareza de todos os seus medos? Eu sou a Paula, mentora, coach e facilitadora de constelação familiar. E hoje eu vou falar como o medo molda as nossas vidas, como ele afeta as nossas decisões, os nossos relacionamentos e até o nosso sucesso, a nossa prosperidade financeira principalmente. Então, se você quer entender mais sobre isso, está no lugar certo. Então, o que é o medo? O medo é uma resposta emocional a uma ameaça percebida. Só que nem todo medo é ruim. Por exemplo, o medo de um tigre, de uma onça, o medo de sair de noite sozinho, no escuro, numa rua deserta, não é um medo ruim. Esse tipo de medo vai te proteger. Mas o medo também pode ser um obstáculo. Por exemplo, você quer fazer uma transição de carreira, tem o sonho de fazer uma transição de carreira, vê todo mundo fazendo uma transição de carreira, mas fica com medo de falhar, medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar. E aí você fica paralisada, você não faz tudo o que precisa ser feito com constância, diariamente, para fazer essa transição de carreira. E aí ele fica um obstáculo enorme, tipo uma montanha, e te paralisa, e você não faz. E você pode passar o resto da sua vida frustrada, se lamentando, porque não enfrentou esse medo. E um outro medo que eu vejo diariamente é o medo de se relacionar. E você deve estar pensando, não, mas eu quero ter um namorado, eu quero ter alguém, eu sempre quis ter alguém, e eu não consigo. Esse é um medo que fica muito, muito, muito escondido. A gente não percebe. A gente quer tanto se relacionar, só que a gente não percebe que a gente sabota esses relacionamentos. Muitas vezes por medo, muitas vezes por questões do passado que a gente tem medo de enfrentar. Qual é o primeiro passo para enfrentar esse medo? Assumir que você tem medo. Não é fácil, porque a primeira coisa que a gente faz é negar que a gente tem esse medo. A mesma coisa com o de carreira, a mesma coisa com o medo de julgamento, a mesma coisa com qualquer medo. A primeira coisa que a gente faz é negar. E aí fica bem difícil. Quando a gente consegue dar os primeiros passinhos e falar, eu tenho esse medo, e assumir para nós mesmos, não para mais ninguém, que a gente tem esse medo, aí as coisas começam a melhorar. Aí você deve estar se perguntando, Paula, como que eu faço isso na prática? Estou cansada dessa vida, quero mais dinheiro, quero bons relacionamentos, quero tudo. E agora eu estou percebendo sim que eu tenho medo. O primeiro passo é pedir ajuda. Preciso coragem para pedir ajuda? É preciso coragem, mas você quer viver como? Com medo o resto da sua vida, sem tudo isso que você quer? Ou não? Enfrentar esses medos. Então, peça ajuda para alguém que já passou por isso, que sabe te ajudar a tirar essa venda dos olhos e assumir para você mesmo. Eu tenho medo, mas eu quero lidar com isso, porque eu quero um bom relacionamento. Eu quero ter uma carreira onde eu me sinta realizada. Eu cansei, não quero mais fazer isso, eu quero dar um basta nessa situação. O segundo passo é qual? Desafiar esses medos. A partir do momento que você tem clareza, assume para você que você tem este medo. Entendeu o que eu falei? Assume para você. Não tô falando para você assumir para ninguém, é para você, ok? Tirando, né, a pessoa que pode estar te ajudando. Desafie esses medos. Se pergunte, isso é verdade? Isso é mesmo verdade? Eu tenho absoluta certeza que isso aqui é verdade. Qual é a base forte que sustenta que isso é verdade? O terceiro passo é se expor aos poucos ao medo. Entendeu o que eu falei? Aos poucos. Se for um relacionamento, se exponha aos poucos, mas não se sabote, não crie milhares de histórias na sua cabeça. Se exponha aos poucos. Resista a essas histórias ruins que você está criando na sua cabeça. Veja o fato, fato por fato. Vai se expondo aos poucos a um relacionamento. Se exponha aos poucos a uma transição de carreira. Faça aos poucos, peça sempre ajuda. Tem alguém que sempre te oriente para você indo aos poucos. Micrometas. Hoje você se expõe 1%. Amanhã, 2%, depois 3%. Vai indo aos poucos. Mas não deixe de ir. Vai progredindo diariamente essa exposição ao medo. E aí você vai ver que ele não é tão grande assim. O bicho-papão não é tão
assustador assim. Lembra quando você era criança? Algo que ajuda a aliviar aquela ansiedade é criar um plano de ação. O que você pode fazer essa semana? Quando você tem um plano de ação detalhado na sua mente, mas também não fique perdendo muito tempo fazendo o plano de ação, ok? Senta, faz e vai, ok? A ação é fundamental para você enfrentar os seus medos. Você quer fazer, por exemplo, uma transição de carreira? Quais são os passos que você precisa dar? Ver o mercado, contratar um mentor, fazer um curso A, B, C, ter uma reserva financeira. Faça o seu plano de ação e vai progredindo diariamente. Lembra que eu falei? Um pouquinho por dia. Outro ponto que pode te ajudar bastante é buscar apoio. Apoio de quê? Apoio de pessoas que já passaram por isso. Não de pessoas frustradas, negativas, medrosas. Pessoas que estão um passo na sua frente, 2 passos na sua frente. Pessoas que têm vontade de fazer algo também. Seja uma transição de carreira, uma mudança de país, ter um relacionamento. Mas busque apoio, fique perto dessas pessoas. Essa energia boa vai te ajudar a enfrentar também os seus medos, ok? E o último passo, sempre comemore as pequenas vitórias. Lembra que eu falei daquele 1% por dia? Comemore do jeito que você quiser, mas comemore. Nossa, hoje eu consegui dar um passo. Hoje eu consegui dar uma mensagem para aquela pessoa especial. Hoje eu consegui ver o que eu preciso fazer para fazer a transição de carreira. Nossa, hoje eu consegui ver a documentação para mudar de país, não sei. Mas qualquer coisa do seu plano de ação que você conseguir fazer, comemore. Isso vai te ajudar a se manter motivada, entusiasmada. E essa energia boa te ajudar muito a enfrentar os seus medos. Daqui a pouco você não vai nem lembrar que eles existem. Se você achou esse vídeo útil, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e, claro, dê um like.